Vasco negocia com o Botafogo e pode jogar contra o Fluminense. No tapetinho do Engenhão. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer informações sobre ingressos para Vasco e Bahia, Bahia e Vasco. Já esgotou? Vamos trazer uma orientação aqui para vocês. E também vamos falar sobre a preparação, né? Vasco está se preparando. A Ramon Dias está fazendo testes. A gente vai trazer essas informações aqui para vocês. E a expectativa por Payet. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque amanhã foi insana para quem quis comprar aí ingressos para o jogo contra a equipe do Bahia. Gostaria de dizer que o Comenta Léo estará lá e faremos sim a nossa cobertura direto do estádio da Fonte Nova, mas filas, você tá vendo a imagem aí do nosso amigo Jalbert, que estava lá e acompanhou, né, pegou a fila presencialmente, muita gente, e a torcida do Vasco mais uma vez dando show, mostrando que não é uma torcida que se resume somente ao Rio de Janeiro. Mais de 3 mil ingressos foram colocados à venda. O site da Arena Fonte Nova dá a venda como esgotada. Alguns outros ingressos devem ser disponibilizados nas próximas horas, sim. Isso acontece geralmente por desistência ou até mesmo por sortar uma carga por vez no site da Arena Fonte Nova. Mas a gente deve ter, sim, nas próximas horas, mais alguns poucos ingressos. Mas a grande maioria de ingressos foram vendidos para o torcedor do Vasco em menos de 2 horas, cara. Quem conseguiu entrar no site, por exemplo, foi às 9 da manhã até às 11, tentando comprar esse ingresso aí. Graças a Deus, deu certo. Estaremos lá. Mas enfim, para esse jogo contra o Bahia, o Vasco está se preparando. Você está vendo a imagem aí do treinamento. Ramon Dias ainda bem na dúvida. Testou Barros, testou Jair por ali. Cocão indo pela tangente, mas deve ser mais ou menos aí entre Barros e Jair para ser o substituto do Léo. Lembrando que ele pode colocar o Medel, adiantar o Medel e colocar alguém na zaga, viu? Então o Ramon Dias está sempre fazendo esses testes e o treinamento foi em base disso, né? Ramon Dias entende, o Vasco entende que é uma partida importante contra o Bahia, que o Vasco precisa vencer para as pretensões do Vasco. Os confrontos diretos são confrontos importantes para o Vasco, obviamente. Claro que não vai deixar os outros de lado, mas para que o Vasco consiga tirar pontos de quem está à sua frente. Então o Vasco virá com sua força melhor. Quem tiver melhor vai em campo para poder garantir o resultado contra o Bahia. Lembrando que o Vasco tenta pela primeira vez aí ganhar o Bahia dentro da Arena Fonte Nova nessa nova fase. Mas enfim, é essa situação importante de vitória para o gigante da colina. Porém, o Vasco também está pensando no clássico que vai acontecer no dia 16. E informação de Lucas Pedrosa e também de Vene Casagrande é que o Vasco tem neste momento negociações avançadas para poder jogar no Newton Santos. É isso mesmo. O Vasco negocia com o Botafogo e espera um desfecho para poder jogar no Newton Santos, no tapetinho, né? Contra a equipe do Fluminense. As negociações, como eu falei, estão avançadas e o Vasco espera ter um desfecho positivo nas próximas horas, próximos dias. A conversa está muito boa aí entre Vasco e Botafogo para que esse jogo aconteça lá no Newton Santos. É um gramado sintético. Lembrando que o Maracanã está fechado. Estão fazendo aí uma manutenção no gramado do Maracanã, até porque receberam punição da Conmebol.
tanto pelo jogo do Flamengo contra o Olímpia, que foi antes daquele jogo do Vasco, como agora, pela situação do gramado. É o gramado da final do campeonato da Libertadores, da Copa Libertadores, então precisa estar bem. E com isso, o Vasco está negociando com o Botafogo para que nas próximas horas aí possa ter um acerto e fazer esse jogo lá no Engenhão. Não sei o que o torcedor pensa, até porque é um gramado diferente que o Vasco vai enfrentar. É um gramado que o Vasco não está acostumado. O Vasco terá que fazer aí alguns treinamentos para poder jogar por ali, né? Para poder jogar nessa situação do gramado do Engenhão. Mas o Vasco negocia com o Botafogo. Quero já a sua opinião aqui, né? Para saber o que vocês acham sobre essa situação, se vocês aprovam ou não essa possível ida do Vasco para jogar no gramado do Newton Santos. Eu falo Engenhão, mas é Newton Santos, mudou o nome, Newton Santos. E essa informação aí que Pedrosa e o nosso querido Venei Casagrande trouxeram. Lembrando que se o Vasco conseguir essa situação, o Botafogo tem um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então, não teria esse problema de calendário, até porque o Botafogo joga com o Atlético em Minas. Então, não seria um problema para o Vasco jogar no Engenhão, no Newton Santos. Mas, enfim, gente, é isso. Expectativa muito grande. Hoje, muita gente, principalmente aqui na Bahia, falando sobre a possível estreia de Payet. Payet tá muito bem. Como a gente falou, ainda não temos a confirmação. Será que Payet vem no lugar de Serginho aí? No lugar de Gabriel Peck? Será que ele vai entrar no segundo tempo? A expectativa é muito grande para a estreia do jogador, que deve ser relacionado para ir à Bahia para jogar. Tomara que ele vá, tomara que ele venha para a gente ver o futebol do Payet de perto, né? Seria um prêmio. Mas enfim, Payet tá com muita vontade, quer jogar, e o Vasco pode promover essa estreia aí, dar um presente ao torcedor da Bahia, né? Para ver o Payet dentro de campo. Até porque, se ele não estrear agora, ele só vai estrear daqui a 15 dias, vamos dizer assim, né? Dia 16 contra o Fluminense. E o Vasco também tem que tomar cuidado com os pendurados. O Vasco tem muito jogador pendurado para esse jogo contra o Bahia. E depois pega o Fluminense. São 8 jogadores pendurados. Léo Jardim, Medel entre eles. Então, o Vasco tem que tomar cuidado com os jogadores que estão pendurados com cartão. Eu vou, inclusive, trazer a lista para vocês. Pois só do sistema defensivo tem uma galera, né? Léo Jardim, Bambu, Medel, próprio Paulinho. O Vasco tem que tomar cuidado. Então, os pendurados só dos titulares aí: Robson Bambu, Gary Medel.